Estamos ao vivo, Brasil! Boa tarde, meu povo lindo! Hoje nós vamos ler mais um capítulo, mais um texto de um capítulo do livro de Marcos, que nós estamos aí numa série de mensagens, lendo a palavra de Deus, e essas mensagens Deus tem falado tanto ao nosso coração, então vai ser chegando, vamos esquentando as turbinas, porque eu sei que Deus ele quer falar conosco nessa tarde. Eu já quero começar te perguntando: você tem negado Jesus? Porque hoje nós vamos ler o livro de Marcos 14 e alguns capítulos. Será que você tem negado Jesus? Será que eu e você temos negado Jesus com as nossas atitudes? Nós vamos ouvir aqui nessa tarde a história de Pedro, que negou Jesus. Um discípulo, um filho, alguém que teve tantas experiências, e ele negou Jesus. E quando eu olho para Pedro, eu falo: meu Deus, quantas vezes eu já te neguei? Quantas vezes eu já te neguei com as minhas atitudes? Quantas vezes eu já te neguei com o meu comportamento? Quantas vezes eu já te neguei com a minha incredulidade? Quantas vezes eu e você temos negado Jesus? Então vamos mandar essa live para mais pessoas, para que pessoas venham e se deleitem da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui todos os dias é crescermos na graça e no conhecimento de quem Deus é crescermos na construção desse evangelho dentro de nós, porque quando eu me deleito nessas palavras, eu olho para dentro de mim. Eu sempre falo, nunca é para mim, nunca é para o outro, nada, que é sempre para mim. Eu sempre olho para essa palavra com olhos para mim, me colocando, pedindo para que o Senhor me corrija, para que o Senhor me transforme, para que o Senhor faça. Estou enviando aqui, gente, para mais pessoas virem a essa live e que Deus possa falar ao nosso coração. E a pergunta é: você tem negado Jesus? Escreve aí para eu fixar. Alguém escreve aí: você tem negado Jesus? Interrogação. Será que nós temos negado Jesus? Em que momento que nós temos negado Jesus? Em que situações que nós temos negado Jesus? Se você não assistiu ainda, nós temos aí no IGTV as outras lives que fizemos: Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, Marcos 4, Marcos 5, Marcos 6, Marcos 7, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, Marcos 11. E Deus tem falado tão profundamente aos nossos corações nessas tardes. Será que você tem negado Jesus? Será que eu e você temos negado Jesus? Em que momento? Vamos ler a palavra de Deus que está em Marcos 14, 27. Jesus sabia que Pedro o negaria. Meu Deus, eu fico muito doida com esse texto. Falo: Jesus, o Senhor é tão gracioso que o Senhor sabe das nossas limitações e fraquezas. O Senhor sabe que nós o negaríamos, mas o Senhor sempre esteve lá e sempre está aqui para que o Senhor nos perdoe com a sua graça infinita. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro afirmou. Ainda que todos o abandonem, eu jamais te abandonarei. Quem disse isso não foi Jesus, foi Pedro.
E respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes de que 2 vezes o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Mas Pedro insistia: mesmo que seja preciso que eu morra, contigo não te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Queridos, o que estava acontecendo aqui, né? Deixa eu pegar meu óculos. Que eu não estou enxergando nada. Eles tinham acabado de cear com Jesus. Ceia fala de festa. Fala de termos momentos incríveis, cheios da unção de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus. Eles tinham ceiado com Jesus. E mais, eles tinham vivido experiências sobrenaturais com Jesus. Esse mesmo Pedro tinha andado sobre as águas. Eles tinham visto pão sendo multiplicado tantas vezes, 5 pãezinhos, 2 peixes sendo multiplicados. Eles tinham visto tantos milagres, cegos verem, ou surdos ouvirem, paralíticos andarem, gente pegar a maca que está enfermo, paralítico com 38 anos sem conseguir andar. Eles viram todos esses sinais. Eles andaram com Jesus por 3 anos. Eles viviam coisas sobrenaturais com Jesus. Eles viveram coisas incríveis com Jesus. Eu não estou falando de alguém que tinha acabado de conhecer Jesus. Eles estavam em festa, eles tinham ceiado com Jesus. Jesus tinha lavado os pés deles. Olha quantas coisas já tinham acontecido aqui. Eles já tinham visto tantas coisas, eles tinham visto tantas coisas. Eles estavam num momento de festa, e momento de festa muitas vezes vai falar, como acontece conosco, que a gente às vezes é encharcado pela unção de Deus. Vivemos dias extraordinários na presença de Deus, vivemos milagres, Deus multiplica, aparece pão de onde não tem, aparece comida de onde não tem. Deus, ele vai transbordando em nós coisas, nós vamos sendo instrumentos dele de cura na vida de tanta gente. E quantas pessoas vão falar: nossa, como depois que eu passei por você, minha vida ficou diferente. É uma festa, eles estavam em festas. Mas eles, após essa festa, eles foram levados para o Getsemane. Jesus os levou para o Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. A grande pergunta para mim e para você é: quando nós somos levados ao Getsemane, nós negamos Jesus? Porque esses discípulos, eles quando foram levados ao Getsemane, a palavra vai dizer que eles adormeceram. Sabe, nós precisamos compreender que existem batalhas que são espirituais, e essas batalhas podem te levar ao adormecimento, às distrações. O sono distraiu aqueles discípulos, porque Jesus voltou várias vezes e ele vai no seu flagelo, na sua maior dor. Ele fala: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Às vezes você está com a sua alma extremamente triste, com uma tristeza mortal. Você está cansada. Você está no Getsemane, no seu Getsemane, o seu lugar de morte, o seu lugar de dor, de solidão. Nesse momento, é nesse momento que você revela quem é o Deus da sua vida. É nesse momento que você revela em quem você crê. E é nesse momento que eu e você negamos Jesus. Nós negamos Jesus. No nosso momento de dor, nos nossos momentos de humilhação. A gente não quer ser humilhado. A gente não quer passar pelo que Jesus passou no Getsemane. Nós só queremos a ressurreição. Nós só queremos o milagre. Nós só queremos as coisas boas do Evangelho. A gente só quer o amor. A gente só quer o favor. A gente não quer abrir mão dos nossos desejos mais profundos para viver a vontade de Deus.
A gente não quer abrir mão dos desejos da nossa carne, a gente não quer abrir mão da nossa carência, a gente não quer abrir mão de tantas coisas e com isso temos negado Jesus. Temos negado Jesus quando não abrimos mão de coisas, de pessoas e de atitudes que nos afastam de Deus. Nossa, gente, eu realmente não tô enxergando nada sem óculos. Quando você vai mais pra frente, vai falar assim: Jesus foi levado ao sinédrio. Levaram Jesus, o sumo sacerdote, e então reuniram os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Pedro, que tinha vivido tantas coisas com Jesus, tinha tido tantos momentos incríveis, tinha vivido momentos de festa. Pedro, agora, ele está de longe acompanhando Jesus para o pior momento de toda a sua vida. O Getsemane, o Sinédrio, o Calvário. Ele já tinha estado com Jesus no Getsemane, agora ele estava indo com Jesus para o Calvário. E naquele momento as pessoas olhavam e reconheciam Pedro, sabe? Eles falavam assim, quando você vai mais para frente, Marcos 14:66. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro a esquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. Ele saiu para o alpendre. Pedro negou Jesus com palavras e talvez eu e você temos negado Jesus com nossas atitudes. Com as nossas atitudes no dia mau. Com as nossas atitudes nos nossos dias de dor. Hoje eu estava lendo Coríntios e eu achei tão incrível quando Paulo fala, eu até postei nos stories, depois você vai lá e lê. Paulo fala: olha, me imita, porque eu imito a Cristo. Mas quando Paulo fala isso, ele vai falar: aprendi a viver com muito, aprendi a viver na dor, aprendi a ser humilhado, aprendi a ser rejeitado. Ele vai falar, isso vai falar de como ele agia quando ele estava no dia mau, quando ele não tinha a provisão, quando ele não tinha o recurso, ou no dia bom, porque nós também temos a tendência de negar Jesus nos nossos dias bons, sabe? A gente nega a presença, a gente nega conhecer mais dele, a gente só se lembra dele no dia de dor, no dia mau, no dia que a conta chega, no dia que a doença chega, aí a gente corre para ele e grita e socorre-me, Jesus. Mas no nosso dia bom a gente nega ele, porque a gente se esquece de abrir a boca e falar quem é o Deus da nossa vida e que é ele e por ele que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, que foi ele que restaurou a nossa vida, que foi ele que restaurou o seu casamento, que foi ele que restaurou o seu relacionamento com o seu filho, que foi ele que restaurou o seu relacionamento com a sua mãe. Você esquece de testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Você acha que nós somos tão egoístas, nós somos o centro, de tal maneira que nós nos colocamos diante desse Deus só para aquilo que ele pode fazer por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Mas o que ele pode fazer através de nós, então nós negamos Jesus, porque quando Jesus vai para o próximo, e Pedro nega Jesus mais 3 vezes, mas quando Jesus ressuscita, ele passa por aquele momento de dor, a palavra vai dizer que Pedro, ele se pôs a chorar, ele se arrepende profundamente. Em outro texto vai dizer que ele chora amargamente, porque ele negou Jesus com a sua atitude. Sabe, quando eu olho aqui para Mateus 10, 32, 33 vai falar assim: assim todos os que me confessarem diante dos homens, além disso, eu vou reconhecer diante do meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, também eu o negarei. E Tito vai nos falar como que a gente nega Jesus. Paulo, na carta dele para Tito, vai dizer: sabe como você, Simone, nega Jesus? Vocês afirmam que conhecem a Deus, mas o negam pelas suas obras.
quem você é no dia mau? Quem você é no dia bom? Será que você tem negado Jesus? Será que você tem tomado para si a glória e os louros do que Deus tem feito na sua vida? Ou você tem aberto a sua boca e testemunhado e apacentado as ovelhas? Porque quando Jesus volta e vai atrás de Pedro, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus, cuida daqueles que eu colocar no teu caminho. Fala para eles o que eu fiz, fala do que você viu eu fazer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua maternidade, na sua vida profissional. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro nega 3 vezes. Às vezes você vai dizer que não conhece porque você não reconhece o que ele tem feito. Ou você não declara, você não confessa diante dos homens. Porque Jesus disse: se você me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. O que Deus tem feito por você? Ou se você ainda está no seu Calvário, ou se você está no Getsemane, não nega Jesus. Não nega Jesus no dia de dor, nem nega Jesus no dia de glória. Devolva a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. E lembre-se, tudo que Deus fez por você é para que Ele possa fazer através de você. Enquanto você se cala, casamentos estão sendo destruídos. Estão acabando porque você está calada. Você não está contando que Deus pode transformar um casamento. Ontem veio uma moça aqui na nossa célula, aqui no QGR, Quartel General do Reino, e a gente começou de uma forma tão incrível a contar as coisas, como que nós somos sobreviventes e como Deus tem cuidado de nós. E ela estava ali ouvindo aquela conversa e no primeiro momento a gente falava que não fazia sentido ela estar ouvindo aquilo. A gente falava: meu Deus, por que essa garota está escutando tudo isso? E de certa forma eu fiquei angustiada. Eu falei: ai meu Deus, e a outra não parava de falar e a gente não parava de falar. E eu falava: meu Deus, essa menina nunca mais vai querer voltar na célula. Essa menina nunca mais vai querer voltar para falar nada. E a gente começa a colocar Deus numa caixinha, porque a gente julga o outro por aquilo que vemos. Você não sabe se essa pessoa que está do seu lado está morrendo hoje e ela não fala, porque ela está esperando que você fale: tá tudo bem com você? Vem cá, deixa eu te contar o que Jesus tem feito na minha vida. E aí a gente começou a contar o que Jesus tinha feito com a minha família, como que Deus tinha restaurado o meu relacionamento com a minha mãe, como que Deus tinha me ensinado sobre amar a minha mãe com o amor dele, não com o meu amor, não porque ela merecia. Além de tudo, eu amá-la com o amor dele, com a misericórdia dele, com o favor dele. Eu olhar para ela e eu começava a falar, e Deus restaurou. E eu falei para minha mãe: mãe, eu não te amo. E eu contando isso pra ela: mãe, eu não te amo. Mãe, eu não consigo te amar com o amor de filha. Você me abandonou, isso é um fato. Você foi embora e me deixou. E não só me deixou, mas você levou o meu irmão. Você me escolheu amá-lo e não me amar. Mas mãe, deixa eu te contar uma coisa: tudo que Deus faz é bom. A palavra vai me dizer que tudo que Deus faz é bom. Toda a criação, quando Deus acabava de fazer, ele falava: e viu Deus que foi bom. Mãe, Deus não ia errar na minha vez. Ele te escolheu para ser minha mãe. E se ele te escolheu para ser minha mãe, eu sei que isso que ele fez é bom. Ele sabia o que estava fazendo. Eu sou 50% você. E eu quero te pedir perdão, porque eu odiava ser parecida com a senhora. E eu contava isso ontem novamente ali, essa história, e como que Deus foi tocando ela, e como ela foi sendo tocada por ele naquele momento. E como eu fui falando: você quer ser a mãe que eu nunca tive, porque eu quero ser a filha que você nunca teve. Eu sei que Jesus vai me ensinar a ser sua filha, como ele escolheu, como ele determinou, como ele
criou, como Ele te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, foi eu que te escolhi. Ele me escolheu. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Você não é a resposta do acaso. Você não nasceu porque foi um descuido dos teus pais. Deus escolheu você. E tudo que Ele faz é bom. E eu ia falando aquilo e aquela menina ali, eu falava, gente, eu já tava doida pra acabar a célula, doida pra acabar aquela... Porque eu falei, gente, essa menina a gente nem orou, a gente nem fez um momento de louvor. Ontem tinham poucas pessoas, só eram 6 pessoas, 6 pessoas, e aí a gente começava, e a gente sem entender, quando nós acabamos, a minha amiga acabou de falar que a mãe dela tinha expulsado ela de casa, e ela tinha contado como que tinha acontecido, que ela estava nesse processo com a mãe dela, amando Deus, e Deus foi trazendo estratégia, e a gente foi compartilhando, e aí eu ia contando como que foi comigo, que talvez aquilo que aconteceu comigo ela pudesse colocar de experiência, e aí foi acontecendo, na hora que acaba tudo, a gente vai orar. Quando nós vamos orar, o Espírito Santo ali me toma e eu começo na oração falar, Senhor, abençoa a Bárbara, eu sei que ela chegou aqui cansada, eu sei que ela chegou aqui exausta, eu sei que ela chegou aqui assim, eu sei que ela chegou aqui assado e tal, e a gente começou a orar naquele afã ali, e Deus começou, e aí ela, só então nesse momento, essa moça começa a chorar e colocar pra fora ali a sua angústia, a dor do seu coração, e cada história que foi contada ali de superação era uma história para ela saber que assim como deu certo pra gente, como Deus continuou conosco, Deus também continuaria com ela. Então, quando nós negamos Jesus no dia bom, nós negamos Jesus no dia mau, nós negamos Jesus no nosso Getsemane. Quando nós queremos falar, Jesus, passa de ti esse cálice, contudo seja feita conforme a tua vontade. Passa de ti, Pai, essa dor. Quantas vezes no meio da minha dor, no meio do meu processo, eu falava, Jesus, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando mais. E ainda hoje falo, mas às vezes eu falo, contudo que seja feita conforme a tua vontade, não conforme a minha vontade. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, de uma maneira linda, Maria Madalena vai ali ao sepulcro e o anjo aparece para ela e Jesus aparece para ela e ela fala, ressuscitou, vai lá e fala com Pedro que eu quero falar com ele. Ô gente, deixa eu falar pra vocês. Eu não sei vocês, mas quando Jesus fala assim, fala com fulano que eu quero ter um particular. Irmão, eu tava querendo aqui, eu senti de falar uma coisa com você aqui de Deus, vem cá. Aí meu coração já fala, ai meu Deus, se Deus tá usando um profeta pra falar comigo, é porque tem alguma coisa aqui que Ele quer arrumar dentro de mim. Sabe por quê? Porque o pai corrige filho. Eu não corrijo o filho dos outros, a não ser que eu tenha com aquela pessoa um nível de intimidade muito que eu sei que eu posso corrigir, porque a mãe não vai ficar ofendida, mas eu não corrijo o filho dos outros, eu corrijo o meu filho. O filho dos outros você ensina, você pode fazer alguma coisa, mas quem corrige o filho dos outros é quem? É a mãe, é o pai. O pai corrige o filho que ama. Pai corrige filho, e se Deus está te corrigindo, se Deus está lá te expondo, porque Jesus expõe Pedro. Jesus expõe Pedro quando ele volta e vai lá e chama Pedro e prepara aquele churrasco de peixe para Pedro. E Pedro vem, se apresenta diante de Jesus e Jesus fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha, no original amas é ágape. E a resposta de Pedro é filéu, filéu é amigo. Pedro, que negou Jesus 3 vezes e que tinha dito para Jesus que jamais o negaria, sabe? Eu vejo ele num lugar de imaturidade no primeiro momento, e Jesus conhece o nosso lugar de imaturidade. Jesus conhece o nosso lugar de negar a Ele, que ainda estamos imaturos, que ainda não estamos prontos. E Jesus fala, Pedro, não vai ser bem assim, hoje mesmo você vai me negar. Hoje mesmo você vai me negar quando você não amar.
sua mãe com meu amor. Você me nega quando você não ama quem eu coloco para você cuidar. Você me nega quando você pega os dons e talentos que eu confiei a você e fica com a boca fechada. Você me nega quando você não fala para as pessoas o que eu tenho feito na sua vida. E todo mundo que olha acha que é simplesmente porque você é bom, porque você é corajoso. Porque não, é porque eu te fiz forte e corajoso. Porque eu tenho te aperfeiçoado na sua fraqueza. Porque o poder é dele, a fraqueza é sua e ele tem te aperfeiçoado. E a gente se acha no direito de se calar, enquanto o bastão do evangelho está nas nossas mãos. E Jesus vai e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele fala: Jesus, eu te filéu. Eu te amo como amigo. Eu não sou capaz de morrer por você. Você sabe disso, sabe? É como se Pedro falasse assim: Deus, eu te amo, mas você sabe que eu ainda não estou pronto para morrer por você, para deixar essa área da minha vida morrer, para deixar o meu orgulho morrer, para deixar a minha vaidade morrer, para deixar a minha necessidade de aprovação morrer, para deixar a minha necessidade de reconhecimento morrer. E ainda que não tenha ninguém me ouvindo, eu vou falar. Eu vou cantar, eu vou ficar e vou permanecer. Vocês não sabem a luta que foi entrar nessa live hoje. Eu fiquei o tempo todo: ai, não vou. Ai, Jesus, não vou. Ninguém tá aguentando mais ouvir. Eu sei que ninguém tá ficando. A gente vai vendo as pessoas entrando e saindo, vai dando uma aflição no coração, vai dando um desespero, que a gente fala: meu Deus, eu não vou. Aí eu vou, não vou. Aí eu fui lá, tomei meu banho, eu faço um ritual pra vir pra live, tomo banho, me arrumo, passo batom, passo rímel, passo perfume pra vir, pra me preparar como se eu estivesse indo pra uma grande igreja cheia de gente pra me ouvir falar do amor de Deus, pra me ouvir falar de tudo que Ele tem feito na minha vida. E é uma luta, a constância é uma luta, e muitas vezes a gente nega Jesus na nossa constância. A gente é inconstante, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer feriado nos tira do lugar. Qualquer dia bom nos tira do lugar de graça, nos tira desse lugar de dependência. A gente começa a ficar autossuficiente, aí agora você não quer consultar mais a Deus para as coisas que Ele quer fazer na sua vida, na sua família. Você mesmo quer tomar as decisões, você mesmo quer agir sem consultar a Deus, você mesmo já está autossuficiente, você nem precisa mais de direção de Deus, você não precisa mais abrir sua boca para falar do que Deus tem feito na sua vida. Você agora está vivendo sua vida. Hoje eu estava lendo esse livro pela 1000ª vez. Esse livro é um livro que eu amo, eu super recomendo para você. Ele é fininho, a leitura dele é muito fácil, e olha o que ele vai dizer aqui, né? Os irmãos mais velhos podem até fazer bem às pessoas, mas não porque tenham prazer no que fazem, nem por amor aos outros ou para agradar a Deus. A grande verdade é que não estão alimentando nem vestindo os pobres, mas estão alimentando e vestindo a si mesmos. A essência do egoísmo no coração não apenas continua intacta, mas também é alimentada por um moralismo baseado no medo. Tudo isso vem à tona das maneiras mais impressionantes, porque você acha que muitas igrejas estão infestadas de brigas e fofocas. Ou porque tantas pessoas que levam uma vida aparentemente pura, de repente, caem no pecado mais escandaloso. Por baixo de um aparente altruísmo se encontra o egoísmo enorme. Deveres morais e religiosos são um grande peso, muitas vezes um peso esmagador. O indivíduo reprime e nega frustrações emocionais enfadados internos. Irmãos mais velhos vivem debaixo de uma grande pressão para serem felizes e satisfeitos, até para si mesmo. É por isso que às vezes os irmãos mais velhos, que levam uma vida profundamente pautada pela moral, acabam jogando tudo para o alto, e para o espanto de todos que os conhecem, livram-se das algemas das obrigações e passam a viver como irmãos mais novos. Esse livro vai falar do Deus que é pródigo. Os dois irmãos ali não conheciam o Pai. E às vezes nós negamos Jesus porque não queremos conhecer esse Pai. Nós negamos Jesus com as nossas ações, como o próprio Paulo vai dizer na carta de Tito. Afirmam que conhecem a Deus, mas o nega com as suas obras.
Quem é você no dia mau? No dia da doença? No dia do seu Getsemane? No dia da dor? A fé em Jesus sempre precisa nos mudar. Você acha na internet, você acha muito fácil. Esse livro também é bem baratinho. Você pode achar na Amazon. O nome do livro é O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Ele também tem um livro que é um livro mais incrível sobre relacionamento, que chama O Significado do Casamento. Todo mundo que deseja casar, que já casou, que vai casar, que tá solteiro, tem que ler esse livro, O Significado do Casamento, porque ele vai trazer a essência do que é real o significado do casamento. É incrível. E esse Deus Pródigo fala recuperando a essência da fé cristã. Eu já li esse livro 3 vezes, pra você ter ideia. Eu já tinha dado os outros, esse aqui eu comprei novamente porque eu quero ler de novo. Porque esse livro é muito, muito incrível. Nosso prazer, nosso dever, embora antes em desunião, depois de vermos a beleza do seu ser, um só se fizermos, jamais se apartarão. Jesus Cristo, no seu momento de dor, no seu momento de Getsemane, ele ora e fala, ele fala com muita dor no seu coração. A palavra vai dizer que ele estava angustiado. No Getsemane, ele fala: sente-se aqui, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Portanto, vigie. Se a sua alma está numa tristeza mortal, vigia. Esse é o dia de você se achegar ainda mais a Deus. Esse é o dia de você conhecer cada vez mais o caráter dele. Deus não tem problema em te dar as coisas, em realizar os sonhos e desejos mais profundos do seu coração. Mas talvez, só talvez, se esse desejo do seu coração se realizar, ele pode virar um ídolo novamente no seu coração. Enquanto o seu gozo completo não estiver nele, completo, sem que a falta de qualquer outra coisa te tire desse lugar, esse desejo completo do nosso coração, ele nos preencher. E como que ele vai preencher? Constância nesse lugar, conhecendo o caráter dele, conhecendo que tudo que ele faz é bom, que ele jamais te abandonou, que ele jamais vai te abandonar. Quando você vê Jesus passando pelo Calvário, pela cruz, e ele fala: Deus meu, por que me abandonastes? Quantas vezes eu e você já não falamos: Deus meu, por que me abandonastes? Quantas vezes nós não estamos ali no nosso Calvário, crucificando o nosso ego, crucificando o Deus da nossa vida? Você vai virar, o que você vai virar, Mateus, é por causa de Jesus. Eu só abro a minha boca, mas ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu só tenho que abrir a boca. Você que está aqui nessa live tem que abrir a boca. Hoje, se Jesus estivesse aqui hoje, ele teria com certeza várias lives, ele faria para falar do amor de Deus, ainda que ninguém viesse ouvir. Nós precisamos entender que é tudo sobre ele. Mas se eu fecho a minha boca, talvez o Mateus não conheceria, não seria tocado lá na casa dele por Jesus. Porque nós somos físicos, limitados. Eu sou limitada aqui, eu não posso tocar na Gabi, eu não posso tocar no Mateus, eu não posso tocar na Cibele, eu não posso tocar em você. Mas aonde você está agora, o Espírito Santo de Deus pode te tocar. Ele te ama, ele te escolheu. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi para que você dê fruto. Eu nego ele quando eu não dou fruto. Simone, mas como assim eu nego ele quando eu não dou fruto? Você nega ele, porque ele te escolheu com o objetivo, dar fruto. E não é fruto como o filho que ficou, o filho pródigo que saiu e o filho pródigo que ficou, porque o que ficou estava na casa, mas não conhecia aquele Deus. Não entendia a palavra dele, não desfrutava da presença dele, não tinha dor. A ressurreição vai chegar
Ele vive, Ele já ressuscitou. Então que você hoje possa ter os teus sonhos mais profundos alinhados ao desejo do coração dele. E ao invés de você perguntar por que Deus, não. Pergunta para quê, o que o Senhor quer fazer em mim. O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer forjar em mim? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me moldar? Porque essa resposta ainda não chegou para a minha vida. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade, no dia mau, no seu Getsemane, no seu Calvário. Quando você coloca os seus desejos sexuais na cruz, quando você coloca as suas carências emocionais na cruz e crucifica. Quando eu e você colocamos as dores mais profundas do nosso ser na cruz e crucificamos. Paulo vai dizer, olha para mim. Você quer aprender a ser como Jesus? Olha para mim. Você quer aprender a amar como Jesus? Olha para mim. Que vai amar independente de merecimento. Talvez o que você precisa é perdoar. E você precisa crucificar a sua justiça própria. Você precisa colocar a sua justiça própria na cruz. Te traíram. Pedro traiu Jesus. Te abandonaram. Aqueles discípulos abandonaram Jesus. Ele disse, vocês vão me abandonar hoje mesmo. Porque vocês ainda não estão prontos para morrer por mim. E tem um episódio que tá Tiago acho que é Tiago e João. E aí eles falam, a mãe dele chega e fala, Jesus, coloca um para sentar à direita, o outro para sentar à esquerda. E ele fala, não, sentar à direita e à esquerda é com meu pai. Vocês vão ser capazes de tomar o meu cálice? Ele é realmente, vocês vão tomar do meu cálice. Da cruz. Se essa é a minha cruz, como que eu lido com ela? O que as pessoas ouvem quando saem da minha boca? O que as pessoas olham para a minha vida e elas falam, meu Deus, mesmo Deus não tendo, mesmo que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Mesmo no meu Getsemane eu vou me alegrar porque eu sei quem está comigo lá. Ainda que eu não esteja vendo uma manifestação, Ele estava lá. Deus meu, por que me abandonastes? E Pedro volta de maneira tão linda. Pedro volta do dia de angústia, da dúvida, lugar de cálice, lugar amargo, lugar da provação, lugar da tentação. Porque estamos às vezes alheios às nossas batalhas espirituais. Ele nega Jesus 3 vezes e Jesus de maneira tão linda dá 3 oportunidades para ele afirmar o amor dele por Jesus. Pedro tem 3 oportunidades. Jesus, Pedro, tu me amas? Eu te filéu. Eu não te amo ainda para crucificar, para ser crucificado por você. Mas eu te amo. Ele então apacenta as minhas ovelhas. Quem Deus tem colocado na sua vida para você cuidar e amar com o amor dele? Às vezes vai ser sua mãe, vai ser seu pai, vai ser esse cara que trabalha com você difícil. Você vai ter que colocar as suas carências e crucificá-las. Ele vive e ele tá aí e ele tá pronto para te perdoar hoje, para me perdoar. Pedro negou com palavras, mas nós o negamos com as nossas atitudes. Pedro o negou com palavras, mas nós negamos Jesus com as nossas atitudes. E a gente não nega Jesus na frente das pessoas como Pedro. Muitas vezes nós negamos Jesus no nosso quarto. Nós negamos Jesus no trânsito. Nós negamos Jesus quando aquela pessoa nos humilha, porque nós queremos justiça própria. Nós não cremos, nós negamos Jesus quando nós não cremos que Ele pode fazer o que Ele diz que pode fazer nas nossas vidas e pelos nossos e através de nós. Nós negamos Jesus quando não impomos as nossas mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, porque Jesus podia fazer tudo sozinho, Ele não precisa curar através de você, mas Ele decidiu contar com você como cooperador. Eu e você somos cooperadores. É quando você impor as tuas mãos que os enfermos serão curados. É quando você abrir a boca que vidas serão tocadas.
É quando você colocar as suas mãos, é quando você entrar dentro de casa e falar, a palavra de Deus diz que aonde a luz entra, as trevas têm que sair, e as trevas da minha família, da minha casa vai sair no nome poderoso de Jesus, e isso não vai me acovardar, não vai me amedrontar, eu não vou ter mais medo, eu vou abrir a minha boca e eu vou me expor e eu vou falar tudo que Deus tem feito em mim e através de mim, eu vou me expor. Por que você não se expõe? Porque você tem medo do que as pessoas vão falar. A primeira vez que eu me expus, as pessoas falaram, quem ela tá pensando que vai ser agora, uma pregadora? Ah, agora você então é Bianca Toledo, uma pregadora. É um processo. E as pessoas não precisam entender o que Deus fez em você e o que Ele quer fazer através de você. Mas você vai crescer na graça e no conhecimento de quem Ele é. Nós precisamos fazer como Pedro, nos arrepender de todas as vezes que negamos Jesus, quando não amamos com o amor dele. Quando não somos os braços que as pessoas precisam que sejamos, quando não somos os ouvidos que as pessoas precisam que sejamos, quando não somos os olhos que as pessoas precisam que sejamos. Eu sempre tenho dito sobre a compensação. Às vezes a sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos te abandonaram, mas Deus sempre tem colocado pessoas na sua vida que permaneceu. João permaneceu do lado de Jesus, mesmo na cruz, a ponto de que no momento do ápice da sua crucificação, ele olha para João e fala, olha minha mãe, agora ela é sua mãe, João. Eu estou confiando a minha mãe a você. Jesus. Maria tinha outros filhos, Maria tinha outra família, mas quem estava ali era João. Sabe, um dia eu falei, Jesus, por que ele falou isso se Maria tinha outros filhos? E Jesus falou, sabe quando você está no leito de morte, quem estiver segurando a sua mão, você vai dizer para cuidar dos seus. Não é quem não está ali, é quem estiver segurando a sua mão. Eu sempre brinco com a minha amiga, eu falo, Carol, se eu morrer amanhã você cuida do Luiz. Dai, se eu morrer amanhã você cuida do Luiz. Porque é quem tá aqui segurando a minha mão no dia mal. E é quem segura a sua mão que você vai se lembrar. E Jesus naquela hora, João tava segurando a mão dele. João tava, tô aqui por você. João permaneceu ali. Ainda que ele morresse, ainda que descobrissem que ele era o filho do trovão, ele estava lá, ele permaneceu. Por isso que ele se auto-intitula o discípulo mais amado. A ponto de que o próprio Jesus, ele sentia um certo orgulho disso. Ele sabia o tamanho da intimidade que ele tinha com Jesus. E é por isso que ele falava, eu sou o queridinho de Jesus, sabe? Ele já ressuscitou. E que essa palavra possa entrar no nosso coração realmente nesse dia. O que a sua vida diz? O que a sua vida diz? A primeira oportunidade que você tem, você nega ele, abre mão de coisas inegociáveis para viver de repente um relacionamento, para viver o sonho do casamento, mas você não está casada e aí você abre mão de coisas que são inegociáveis para Deus e isso vai te afastar da presença dele. Mas ainda que você tenha o negado 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, ele continua aqui, cheio de graça, de amor e de misericórdia. Quando eu leio essa palavra, eu peço para que Jesus sonde o meu coração e me mostre onde eu tenho negado ele. Jesus, qual área da minha vida tem te negado? Aonde a incredulidade tem te negado? Aonde a falta de fé, o medo, a angústia que eu sinto de que as coisas não podem acontecer tem me negado? Onde que eu tenho te negado, Jesus? Qual área da minha vida que eu tenho negado você? Em que momento eu tenho fechado a minha boca? Eu não queria ter ficado aqui hoje, ter feito essa live, eu queria ter estudado, eu queria ter feito outras coisas. Mas eu falava, eu preciso ser constante. Eu preciso ser constante. Não negocie a constância.
Mantenha a chama acesa no fogo do altar. Toda manhã o sacerdote deve acrescentar a lenha da oração, a lenha da palavra, da leitura da palavra, da graça e do conhecimento de Deus. Ande com pessoas que têm fome e sede da palavra dele. Quem não tem fome e sede da palavra de Deus vai começar a andar comigo e não vai conseguir. A minha amiga perguntou, amiga, como que é? Você se afasta das pessoas? Não. Automaticamente elas se afastam porque elas não conseguem ficar expostas o tempo todo a essa palavra. E tá tudo bem. Tá tudo bem se elas forem. Se elas não conseguirem suportar o processo comigo, o meu Getsemane, o meu Calvário, tá tudo bem. Eu não posso negar Jesus. Se eu fecho a minha boca, vidas não são tocadas, não são transformadas a partir da minha vida. Ah, Simone, você sempre esteve nesse lugar? Não. Antes eu fazia caridade. Não porque amava a Deus, porque eu queria de alguma forma fazer alguma coisa pelas pessoas. Caridade por si não faz nada. O que transforma a vida não é o seu pão, nem a sua carne. O que transforma a vida não é sua cesta básica, nem sua sopa. O que transforma vidas é a palavra de Deus. O que transforma vidas é o evangelho sendo pregado a toda criatura. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. A toda criatura que cruzar o teu caminho, pregue o evangelho. Fale. Olha, você quer saber o que é ser cristão? Olha pra mim. Vem ver como que eu tenho lidado com os meus medos, com as minhas angústias. Olha pra mim e veja como que eu tenho lidado com meu filho especial. Olha pra mim e veja o que Deus tem feito na minha família. Deus não vai te abandonar. Ele não me abandonou, eu não tô aqui. Olha pra mim. Será que as pessoas podem olhar para a sua vida e ver Jesus sem que você simplesmente precise o tempo todo querer convencer as pessoas do quanto você é crente? As suas obras revelam quem é o Deus da sua vida. A maneira como você lida com o dia mal revela quem é o Deus da sua vida. Quando não tem ninguém te vendo, quem é você? Murmurador? Alguém que olha para as circunstâncias e ela te afoga? Que em nome de Jesus, você possa, quando eu terminar essa live, orar e falar: Jesus, qual a área da minha vida que eu tenho te negado? Me ajuda. Eu te filéu, eu não te amo ao ponto de sacrificar ainda, mas eu te amo como amigo. E foi assim que aconteceu comigo, por exemplo. Eu amava Jesus como um amigo, sempre amei. Não a ponto de colocar a área da minha vida na cruz. E no dia que eu tomei uma decisão, eu tomei aquela decisão que me impedia de sacrificar. E eu coloquei na cruz aquilo que me custava tudo. O meu maior sonho eu coloquei na cruz. E Jesus, deixa eu ver se você quer sacrificar isso mesmo. E quem é você quando você não tem comida na sua geladeira? Será que você olha e fala: tô precisando jejuar? Glória a Deus, porque Deus sabe o que eu preciso, eu posso ficar sem comer, tá de boa? Ou então você vai lá e vai aos pés dele, ou você fica se queixando com pessoas: ai, como é difícil minha vida, olha, você não sabe o que é, eu não tenho mãe, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e você tá precisando provar para as pessoas que Deus tá na sua vida. Não é sobre quem você é na frente das pessoas, meu amado. É sobre quem você é quando não tem ninguém te vendo. É sobre quem você é quando não tem ninguém te vendo. É sobre quem você é quando ninguém tá vendo você com as mãos levantadas na igreja, de olhos fechados. Eu costumo brincar que lá na minha igreja tem transmissão ao vivo, né? E parece que a gente sente na hora que a câmera tá vindo, que a gente fecha o olho pra parecer mais espiritual, gente. Vou confessar meu pecado. Você tá ali fechando o olho, aí o cara vem com o negócio, aí você, ó... Aí pá, passa na televisão. Mas quem sou eu e quem é você quando não tem ninguém filmando? Só você e Jesus. Quais são as palavras que saem da sua boca?
Quais são as palavras que saem da sua boca? E o que você tem feito com o que Jesus tem feito em você e na sua família? O que Jesus tem feito em você e na sua família? O que você tem feito com isso? Que você possa refletir. Será que você tem negado Jesus para as pessoas em sua volta? Que elas acham que é sobre o tanto que você é boa, maravilhosa, incrível, sortuda porque tem uma família linda? Ou é porque Ele restaurou sua família? Tudo que Deus faz em você é para que Ele possa fazer através de você. Não se esqueça disso. Amém? Que você possa hoje, nesse dia, nessa tarde, pedir para que o Espírito Santo te mostre quem é você quando não tem ninguém te vendo. E quais palavras saem da sua boca. E se essas palavras têm negado Jesus. A gente vai... Eu sempre tive, Marisa, essa ligação com Jesus. Quando eu tinha 9 anos, eu morei na casa de uma tia minha, 10 anos mais ou menos. E lá todo dia, todo domingo, era uma igrejinha bem pequenininha e todo domingo o pastor falava, né? Quem quer aceitar Jesus? E eu ia lá na frente e aceitava Jesus todo domingo. Eu só morei na casa da minha tia 1 ano. Ali Jesus veio morar dentro de mim. Eu não tinha um relacionamento, eu não compreendia, mas eu o amava. Eu sempre amei Ele. Mas eu vivia os meus conflitos, eu não queria abrir mão das coisas, eu não queria abrir mão dos desejos da minha carne. Eu queria viver minha vida como eu vivia e amar Jesus. É um flerte, sem um relacionamento sério. Jesus brinca assim comigo e ele fala assim, você me paquerou muitos anos, sem assumir um compromisso sério comigo, sem se casar comigo. E um relacionamento não é assim? Quando você tem um flerte com alguém, você não tem um compromisso com ela. Você não precisa ser fiel a ela. Você não precisa tá ali, responder ela na hora. Você não precisa dar satisfação da sua vida pra ela. Você age da sua vida como você quer. Você é solteira, você é solteiro. Mas quando você começa então a assumir um compromisso, um namoro primeiro. Então esse namoro, você vai conhecer aquela pessoa. E você vai saber se aquela pessoa tem os mesmos valores que você. Mas aí você já dedica mais tempo pra ela. Você liga pra ela todo dia. Você fala com ela todo dia. Quando você tá namorando, você fala com a pessoa todo dia. Mas quando você casa, você passa a morar com aquela pessoa. O seu nível de intimidade com aquela pessoa muda. O seu nível de profundidade com aquela pessoa muda. Porque você sabe quem ela é quando não tem ninguém vendo. Você sabe, eu tenho certeza que a Dai, que mora aqui em cima, ela me conhece muito mais do que qualquer outra pessoa. Porque ela me vê todos os dias. Todos os dias ela desce, toma um café. Porque a gente tem um relacionamento de amizade mais íntimo. Assim é com um relacionamento com Jesus. Então eu flertava Jesus. Eu amava Jesus. Eu amava amar Jesus. Mas eu dizia que eu só ia ter um compromisso com Ele quando eu me casasse. Por quê? Porque dentro da minha cabeça eu acreditei numa mentira, sabe? Eu acreditei num sofisma. Qual era o meu sofisma? Que ninguém na igreja ia casar comigo porque eu já tinha filhos, o meu filho não tinha pai. Ninguém na igreja ia casar comigo porque eu já era velha. Na igreja não tem homens mais velhos assim disponíveis, homens interessantes. Quando eu falo homens, os que estão, é tudo cheio de B.O., pior do que nós, né? Aí a gente fala, não, então eu vivia numa mentira. E qual era a outra mentira? Que ninguém no mundo ia casar comigo e ter um relacionamento comigo se não tivesse sexo. Então presta atenção, qual era o meu dualismo, né? Eu vivia aqui um lugar. De um lado, ninguém na igreja vai casar comigo porque eu sou velha, porque na igreja eu já tenho filho, eu não posso mais pagar de santa, eu não posso mais pagar de crente. Claro que pode, Marisa, com certeza. E eu também não posso agora sair do mundo, porque eu tenho um sonho, meu sonho é me casar. Meu sonho é ter uma família, é ter uma casa, é ter uma estabilidade, é ter alguém com quem eu possa contar. Meu sonho é ter alguém para segurar minha mão no dia mal. Esse é meu sonho, eu quero isso mais do que tudo. Então quando eu tinha um relacionamento sexual com alguém, o meu objetivo não era a promiscuidade por si, era ter um relacionamento sexual, mostrar para ele como eu era incrível, como eu era maravilhosa, para ele se casar comigo. Mas eles não me escolhiam. Por quê? Porque assim como você pensa eu sempre dizia, essa pessoa não vai me escolher.
Eu não conseguia compreender o que estava por trás disso. E eu sempre falava, ninguém vai me escolher. E aí, quando eu fui perguntar pra Deus por que toda vez que eu conhecia um cara, eu me posicionava, ai Deus, ninguém vai me escolher, o que vai acontecer? Ninguém me escolhe, eu nunca sou escolhida. Se tivesse 5 pessoas, daquelas 5, eu achava que o cara ia escolher qualquer outra, menos eu, porque eu não era escolhida. E assim como você pensa, é. Assim como você pensa, é. Assim como você pensa, eu perguntei a Jesus por quê, e Jesus trouxe o dia que a minha mãe foi embora. E naquele dia que ela foi embora, ela não só me abandonou, ela escolheu levar meu irmão. Então, no que dependia de mim, eu sempre fui a melhor profissional, a melhor aluna da sala, porque se eu sou a melhor aluna e eu só tiro 10, quem não vai me escolher para fazer o trabalho? Todo mundo vai me escolher, eu sou a primeira. Eu sou a primeira que sou escolhida. As pessoas me escolhem. Então, Deus queria tratar isso em mim. E essa mentira, esse sofisma que eu vivia me impedia de ter um relacionamento, um casamento com Jesus. Então nós temos várias fases do relacionamento com Jesus. Quais são essas fases? Primeiro você tem um flerte. Você gosta de Jesus, está aqui ouvindo essa live, está aqui ouvindo a palavra, vai na igreja, sente vontade de chorar, você sente que tem alguma coisa, mas você não sabe o que é, você sente que tem alguma coisa diferente com você, mas você não sabe o que é. Depois desse flerte, você começa a namorar Jesus. Você fala, eu tô vendo que Jesus, ele tem feito coisas, Jesus tem trazido pessoas pra cuidar de mim, como eu tenho visto que Jesus tem cuidado de mim. Depois da fase do flerte, você começa então a ter um relacionamento, a assumir um noivado. O noivado é tipo, eu quero, mas eu não sei se eu tô disposta a abrir mão das outras coisas. Porque o que é o casamento? O casamento é um homem escolhendo uma mulher em detrimento de todas as outras. É como se ele dissesse, a partir de hoje eu quero só essa mulher e eu não vou querer mais nenhuma outra mulher. O problema é que a mente do homem, a mente da mulher, ela tá tão egoísta, porque eu quero casar para eu ser feliz, eu quero casar para que eu tenha uma companhia, eu quero casar para que eu tenha um companheiro, e não é eu quero casar para construir o reino de Deus aqui na terra, porque eu não sei o significado verdadeiro do casamento. Eu tive um relacionamento, foi deturpado, o meu objetivo era ser feliz, e era ser feliz, mas eu não era feito feliz, então logo é aquele casamento. Então você começa a ter essa deturpação do significado do casamento. O casamento não é para você feliz, não é para você ter um companheiro, é para você edificar o reino de Deus na terra, através da família, através do filho. Quando você é uma só carne com alguém, quando você tem um filho com ela, porque agora o seu DNA juntou com o DNA dela. Aí você é uma só carne. O seu filho é o fruto de uma só carne. Então, esse casamento existe para que você cresça e multiplique. Para qual é o significado do casamento? Crescer e multiplicar, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas quando eu não sei isso, eu quero casar para ser feliz, eu quero casar para ter alguém, eu quero casar para não me sentir só. Então, a motivação do seu coração tá errada. O significado do casamento está deturpado dentro de você, e Deus não pode deixar que eu e você nos casemos com a motivação errada. Então assim é com Jesus. Quando eu decido ter um relacionamento com Jesus e me casar com Ele, agora eu abro mão de todos os outros prazeres, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de viver as minhas vontades, eu abro mão de viver o propósito que eu tinha para mim. Eu quero viver o que aquele casamento vai trazer para mim. Entende? Então, eu flertava Jesus por muitos anos, por 36 anos eu flertei com Jesus, até o dia que eu decidi assumir um compromisso com Ele. Falei, hoje eu vou te aceitar. Fui na frente da igreja e entrei ali e falei, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e eu abro mão de todos os outros relacionamentos para viver o meu relacionamento com você. Só que quando você começa a namorar, você ainda não conhece totalmente aquela pessoa. Quando eu comecei a namorar Jesus, eu não conhecia totalmente Jesus. Quando eu comecei a namorar Jesus, eu comecei a ter tempo com Jesus, eu comecei a ter experiências com Jesus, eu comecei a ter uma revelação do caráter dele, eu comecei a caminhar com ele, até que eu me decidi por me casar com ele. Me casar no sentido de deixar ele morar dentro da minha casa, deixar ele participar da minha vida, contar pra ele o meu dia mal, contar pra ele o meu dia bom, contar pra ele tudo que eu contaria pra alguém, pra um cara.
E você vai começando a entender e a conhecer. E eu costumo dizer, né, que a igreja e as pessoas, elas falam tanto sobre você ter uma vida santa, só que eu vejo tão poucas pessoas falando sobre abrir mão, sobre como que é isso, como que é esse processo. Talvez você olhe pra mim e fala, mas sei lá, tem o quê? 1 ano que você tá assim, 1 ano é fácil. Não, eu estou assim desde 2016. Desde 2016, que eu decidi me casar com Jesus. Então, claro que nesse tempo eu fui tentada várias vezes, e algumas vezes eu caí em tentação em vários sentidos, inclusive de duvidar, inclusive eu já neguei Jesus com a incredulidade do meu coração, porque ele ainda não tinha feito. Como se fosse, André, porque me perguntaram sobre se eu sempre tive esse relacionamento com Jesus, se eu sempre amei Jesus. Então eu tô explicando que eu tinha um flerte com Jesus, que eu gostava de Jesus, mas eu não tinha um compromisso com Jesus, porque quando você tem um compromisso com alguém, é como se você começasse a namorar alguém, você vai precisar abrir mão de todos os seus outros flertes. É como se você conversasse com alguém, né? Como se você conversasse com várias pessoas se interessam em você. Qual que você escolhe? Quando você escolher uma, você está abrindo mão das outras, sim ou não? Então, quando você escolhe uma vida com Jesus, você está abrindo mão de uma vida sem Jesus. Quando você escolhe uma vida com Jesus, você está abrindo mão dos desejos da sua carne, de suprir as carências quando você fica de conversinha com alguém, quando você tá ali tendo uma conversa escandalosa quando não tem ninguém vendo, quando você tem uma conversa sexual, uma conversa sedutora com alguém e não tem ninguém vendo, mas Jesus tá ali. Jesus tá ali. Então você precisa abrir mão de ter um relacionamento que confronte essa palavra. Mas como que eu vou saber o que Jesus fazia para que eu possa reproduzir? Quando eu conhecer Ele, quando eu me colocar diante dessa palavra todos os dias e falar, Jesus, hoje me ajuda a negar. Me ajuda a negar os meus desejos, me ajuda a negar os desejos mais profundos da minha alma. Jesus, me cura, mostra pra mim qual área da minha vida tá cheia de marca, tá cheia de dor. Jesus, aonde que o Senhor quer me curar hoje? O que o Senhor quer fazer em mim hoje? Como o Senhor quer me fortalecer hoje? Jesus, o que o Senhor quer me fazer de milagre? Jesus, quem o Senhor quer tocar através da minha vida? Quem o Senhor quer amar através dos meus braços, através dos meus recursos? Talvez você é a resposta financeira para a vida de alguém. Eu costumo dizer que Deus, ele fala que o dinheiro está na sua mão, mas você, por medo de faltar para você amanhã, você mal sabe que talvez se você semear na vida daquela pessoa, essa semente vai multiplicar a 100 por 1 na sua vida. E de repente amanhã você vai colher de um lugar que você menos esperava. Mas aí, como a gente duvida e a gente nega Jesus, a gente se nega a partilhar alguma coisa, porque a gente pensa, não, mas eu tenho que guardar dinheiro para isso, eu tenho que guardar dinheiro para aquilo. Não tô falando que a gente tem que ser irracional, eu estou falando que quando você anda com Jesus, você não tem mais nada, é 100% dele. No Antigo Testamento você dava 10%. Agora no Novo é 100%. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Cada recurso que ele põe na sua mão, cada palavra que ele compartilha com você. Eu sempre tenho dito, o pão é nosso e ele é de cada dia. O pão de ontem não me alimenta hoje. Te alimenta? O que você comeu ontem te alimenta hoje? Não te alimenta. O arroz que você comeu ontem, o feijão que você comeu ontem, você vai ficar sem comer e vai falar assim, eu vou ficar sem comer e a minha comida vai servir para amanhã? Não. Agora eu entendi, estou me identificando, pois já sofri muitas decepções amorosas e há 4 anos decidi fazer uma aliança com Deus. E eu estou com 51 anos vivendo os melhores dias da minha vida. Exatamente isso. Porque você encontra uma plenitude em Deus. É como se ele falasse, eu quero te ensinar o que é ter um relacionamento verdadeiro. Porque você não vai aceitar menos do que isso. Eu tô assistindo uma série que chama Para Sempre Amélia. Depois vocês assistam. Só que quando você olhar para o rapaz, olha para ele como alguém que é Jesus. Tudo que eu assisto muita série coreana. E
elas são muito puras. Eu não assisto filmes que tem cenas de sexo, que tenha cenas fortes. E se tem alguma hora que eu tô assistindo e tem, eu fecho o olho, tampo o ouvido, eu ponho mute. Por quê? Fugir da aparência do mal. Se eu não tô vendo aquilo, se eu não tô alimentando a minha carne, dificilmente eu vou ficar em tentação. E eu tô falando pra você de alguém que era viciada em masturbação. Eu era viciada em masturbação porque eu achava que tinha algum problema? Não. A gente tá no mês das mulheres. Se você abrir uma revista nova, o que tá lá é que você precisa ser dona do seu próprio prazer, que você precisa ser dona da sua satisfação, que você não pode colocar a sua satisfação sexual na vida de outro, que você tem que comprar vibrador, que você tem que ter uma vida sexual independente, que mulher boa é mulher independente sexualmente. Então você cresce num ambiente imerso em mentiras e o diabo está sempre ali colocando você dentro daquilo. Então eu me masturbava quase que todos os dias, praticamente todos os dias. Porque eu tinha uma convicção, cara, eu não preciso de homem, eu sou suficiente, eu sou dona do meu prazer, eu não preciso de homem pra me dar prazer. Se tiver um cara, beleza, se não tiver também, problema. A gente vive nessas mentiras do diabo que vão te aprisionando. E olha quantas mentiras eu vivia. E na verdade, aquilo era um lugar que nenhum cara nunca ia conseguir satisfazer. Então Jesus precisava me despoluir de tantas imagens deturpadas sobre a sexualidade, sobre o sexo no casamento, sobre ele foi passar. Então eu fui a entender o que era, o que ele espera de mim como uma mulher. Sempre, e muitas vezes não só ficar com o meu coração ali, ai, eu preciso me preparar para casar, não, eu preciso me preparar para Jesus, eu preciso me preparar para a eternidade, eu preciso me preparar para ser cheia dele, eu preciso me preparar para que ele faça através de mim. E aí quando você para de se ocupar com esses pensamentos de que você tem que ter alguém, tem que fazer pessoas, tem que fazer isso, aquilo ali automaticamente não vai fazendo mais parte de você. E Jesus me levou para esse lugar. Então quando eu firmei uma aliança com ele, eu falei, olha Jesus, eu tinha uma aliança com o meu trabalho. Eu trabalhava 12 horas. Eu era dedicada, eu dava 400% para aquele banco. Então, se hoje eu estou fazendo uma aliança com o Senhor, eu vou me dedicar 400% com o Senhor. Então, eu sentava, lia a Bíblia por 12 horas. Eu sentava e eu estudava o dia inteiro, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E eu olhava às vezes na internet, eu via as pessoas desfrutando de amigos, de relacionamentos, não sei o quê, e eu falava, ai Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber o que o Senhor espera de mim, eu quero conhecer o seu caráter. Deus, eu quero saber onde que estava a graça no Antigo Testamento. Eu quero ver como que o Senhor deu tanta sabedoria para Salomão. Eu quero, Pai, aprender com Salomão. Eu quero, Senhor, entender quais são os propósitos eternos. Eu quero saber como que Josué lutou tantas batalhas até entrar na Terra Prometida. Quais eram as batalhas que Josué enfrentava? Josué enfrentou tantas batalhas antes de entrar na Terra Prometida e às vezes Deus está lá esperando e confiando que a gente lute as nossas próprias batalhas, os nossos próprios gigantes, as nossas mentiras que tantas vezes elas nos prenderam, sabe? Aquelas mentiras que foram te prendendo. E eu fui olhando quantas mentiras me prendiam, quantas mentiras me enganavam. E desde o dia que eu decidi por uma vida, por um relacionamento com Jesus, desde aquele dia que eu tomei aquela decisão, como a minha vida tem sido diferente, como as coisas têm mudado sobre mim, como que Deus tem me mantido constante, mas eu decidi me colocar diante dessa palavra dia e noite. Medita na minha palavra de dia e de noite, tudo que você fizer você vai prosperar. Medita na minha palavra. Eu falava, Deus, que lindo quando o Senhor se apresenta para Josué e fala, assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Simone, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Olha, vai ter uma terra prometida, mas até você chegar lá vai ter batalha, vai ter gigante, vai ter dificuldade, vai ter dias de luta, vai ter dias que você vai olhar pra frente, pra trás, pra esquerda e pra direita e vai estar cansada.
Moisés se cansou a ponto de que naquela batalha ele estava lá com as mãos erguidas e 2 pessoas vieram e seguraram. Às vezes eu vou ser como aqueles homens que vão segurar os braços de algum Moisés. Às vezes eu tenho que deixar as pessoas segurarem os meus braços, porque eu estou cansada. Vai ter batalha, mas tem terra prometida. Tem terra que emana leite e mel, mas vai ter batalha. Só que Deus está esperando um compromisso da sua parte. Você está querendo que Deus haja e Deus faça coisas sobrenaturais da sua vida e você nem quer ter um compromisso com Ele, porque você não quer abrir mão dos outros deuses. Você não quer abrir mão dos outros prazeres. Você acha que você não vai ser completa em Jesus, então você está negando Ele. Mas no dia mau você fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas no dia mau você nega Ele. No dia de carência você nega Ele. Por quê? Você acha que Ele não vai ser suficiente. E eu fui aprendendo a crescer em graça, a crescer no conhecimento dEle, a deixar Ele ser a minha satisfação, a permitir que Ele fosse plenamente o dono da minha vida e me preenchesse em todas as áreas da minha vida. E que Ele me curasse, que Ele curasse a minha maternidade, a minha paternidade, a maternidade da minha mãe. Ele começasse a me ajudar a perdoar todas as pessoas ali. E manda aqui, Marisa, vamos ver, vamos escrever, pode escrever aqui, não tem problema não. Se você tiver alguma dúvida, né? Olha, a pergunta aí que mandaram é essa daqui, né? Tia, quando você começou a ter mais importância na igreja, quando você se aproximou mais, o que é importância na igreja? Eu não tenho importância nenhuma na igreja. Na igreja eu sou um membro comum, como eu sou aqui na minha casa. Na igreja eu sou uma irmã comum. E às vezes a importância, tá vendo? A necessidade das pessoas, nós temos uma necessidade de sermos reconhecidos, das pessoas nos notarem, das pessoas nos verem. Nós temos essa necessidade. Só que essa necessidade, ela vai ser suprida em Jesus. Jesus te viu. Ontem eu falei que aquela mulher, a pobre, uma viúva miserável, tinha 2 míseras moedas, e a palavra vai dizer que Jesus estava observando ela, e Jesus viu ela dar de tudo que ela tinha para viver, sabe? Jesus está vendo. Jesus está vendo você. E essa importância, agora, quando eu comecei a me sentir mais importante para Jesus, quando eu passei a conhecer mais essa palavra, porque eu comecei a entender tamanho sacrifício dele naquela cruz pela minha vida, quando eu comecei a compreender o que ele tinha feito por mim, o que significou o Calvário, o Getsemane, o que significou aquilo tudo, o que significou. Eu comecei a conhecer e comecei a entender. Ele sempre me amou. Ele sempre foi o Deus na minha vida. Ele sempre cuidou de mim. Eu não vou mais negá-lo. Eu não vou mais negar Jesus. Eu vou reconhecer Ele na frente de todo mundo. E às vezes o que você precisa hoje é reconhecer Jesus na frente de todo mundo. Falar: eu te reconheço, Jesus. Essa é a confissão pública. É por isso que nós fazemos essa confissão pública. Essa confissão pública. Jesus, eu reconheço você como Senhor e Salvador da minha vida. Entra hoje, eu abro mão dos meus outros deuses, dos meus sonhos, eu abro mão dos desejos mais profundos do meu coração, eu abro mão da minha sexualidade, eu abro mão da minha carência, eu abro mão de tudo isso. Quer dizer que eu não me sinto, às vezes, me sinto, mesmo me enchendo tanto. Tem dias que eu falo: ai, Jesus, hoje tá osso. Aí nessa hora o que eu faço? Eu alimento esse dia mal? Não. Eu me alimento da palavra. Eu coloco a palavra no celular e começo a ouvir, boto Jesus para falar, Marcos, Lucas, eu começo a ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que alguém cresce em fé? Ouvindo o que? A palavra de Deus. Como você cresce em fé? Ouvindo quem? A palavra de Deus. Sabe por que você está aqui crescendo em fé, como nós temos visto tantas pessoas? Hoje já é nosso, 13º dia, 13 dias, nem eu acredito que eu
vou conseguir fazer isso aqui. Porque você sempre tá preocupado com o número. Você fala, poxa, eu queria estar agora na igreja pregando. Aí Jesus falou pra mim, uai, você não tá pregando porque você não quer. Abre uma live, vai pregar. Seja fiel com um pouco, para que eu possa te colocar sobre o muito. Você tem sido fiel no pouco? Ou você tem negado Jesus com seu pouco, porque você acha que é pouco demais para ele usar? É pouco demais para ele fazer? E eu comecei a crescer em graça e em sabedoria. Crescer em graça e em sabedoria. Aí, Jesus, ele tá lá, ele só tá esperando você. Quando você começa a namorar, você não manda mensagem? Tá empolgada, sabe? Bom dia, amor, acordei. Não sei, todo mundo já viveu isso em algum momento da vida. A não sei que você seja muito jovem e não viva antes da hora. Não viva antes da hora, porque se você quiser viver fases antes da hora, você vai ter consequências. Eu sempre digo, o Luiz é uma bênção na minha vida. Ele é a razão da minha vida. A razão da minha vida é Jesus. Ele é o motivo que me fez querer prosperar, querer crescer. Ele é o motivo. A razão da minha vida não é meu filho, é Jesus. A razão da sua vida não é um casamento. A razão da sua vida não é seu filho. Seu filho, ele existe para que ele tenha uma nova família e construa o reino de Deus na terra. O motivo de eu ter prosperado, ter querido crescer foi Luiz. Mas Jesus é a razão da minha vida. Eu já ouvi, Marisa, assim que eu acabar eu leio, porque eu não consigo entrar lá para ler agora. Se você quiser digitar, mas na hora que eu acabar aqui eu vou lá ler, com certeza, viu? Então, Jesus, ele é o motivo, ele é a razão da minha vida, porque a razão da minha vida é a eternidade. Tudo é passageiro, tudo é efêmero. Essa vida, quantos anos você vai viver? 70? Talvez você vai viver 40? Talvez você vai viver 20? Talvez você vai viver só até amanhã. Talvez amanhã vocês vão ler essa live, tá aqui, e vão acordar com a notícia de que eu não tô mais aqui entre vocês. Que eu tô morando com Jesus. E eu vou te falar, eu prefiro ir morar com Jesus do que ficar aqui com vocês. Mas ainda é necessário que eu fique para que eu pregue o evangelho. O que você acha do Luiz não seguir a Bíblia? Pedro, é muito relevante, né? Jesus, ele é o pai do Luiz. E Luiz é batizado, remido, lavado pelo sangue de Jesus. Ele ama Jesus. Só que ele talvez não tenha uma revelação plena ainda de quem é esse Jesus. Mas ele ama Jesus. Ele tem uma vida com Jesus, ele ora a Jesus. O fato dele estar fazendo alguma coisa que não está dentro dos padrões nossos de ser humano, que a gente tem, Deus, ele tem a forma dele trabalhar na vida das pessoas. Olha para Justin Bieber. Era necessário que ele tivesse 150 milhões de seguidores para que hoje ele pudesse falar que nada supriu a vida dele, droga, fama, sucesso, nada, só Jesus. Esse é o testemunho da vida do Justin. Esse foi o processo. O Justin, quando eu tinha 5 anos, um pastor brasileiro orou por ele. E Deus disse que tinha uma grande obra na vida dele, que ele seria uma das pessoas que teria um testemunho mais influente e ouvido no mundo. Quer mais do que isso? O cara é um fenômeno. Então Deus tem a forma dele de trabalhar. Eu não fico aqui colocando como se o meu filho fosse porque ele está cantando uma música. Se você ouvir uma música dele, você vê Deus ali. Tipo, a última música que ele escreveu, ele falou, né? Toda oração que a minha mãe não foi em vão, chegou a hora de Deus me abençoar. É mais ou menos assim a letra. Então Deus tá ali, ele sabe que quem vai abençoar ele é Deus. Quando ele consegue alguma coisa, eu falo, Jesus, Luiz, Deus te ama, né, Luiz? Como Deus ama você, como que Deus é maravilhoso na sua vida, olha isso, Luiz. E eu começo a falar, olha, Luiz, como Deus tem sido seu pai, como Deus te ama. E eu posso só falar, ele só pode ver Jesus na minha vida. Eu não posso ficar todo dia falando, você tá indo pro inferno, você é filho do demônio, você tá cantando música que é trap, nananã. Não, é Jesus que é pai dele, Jesus que vai se revelar a ele. Eu fico feliz porque eu já tô na glória de Deus, que ele já é batizado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Agora a revelação é Deus que se revela, Deus que vai fazer a revelação na vida dele. Eu não tenho que estar aqui todo dia. Vem cá,
você não tá lendo a Bíblia, você tá não sei o quê, você tá não sei o quê. Aí ele vai olhar e falar, nossa, minha mãe é uma religiosa, ela tá querendo que eu mude. Quem muda ele é Jesus. Quem muda as pessoas é Jesus. Ao invés de você ter o sonho de conhecer uma pessoa, sabe o que eu quero te aconselhar? Tenha um sonho, conhecer Jesus. Jesus, sim, é digno de ser conhecido. Sabe por quê? Porque Luiz, Camila, João, Maria, a pessoa mais famosa do mundo, ela é um ser humano falho. Ela vai errar, você vai passar por mim. Tem dias que as pessoas passam por mim na Favane e falam, nossa, aquela menina, eu achava que ela era simpática, mas ela passou por mim, nem me cumprimentou. Às vezes você passou por mim, eu tô lá pensando na morte da bezerra, eu tô pensando em tanta coisa, eu tô fazendo tanta coisa, e a pessoa passa, eu não notei ela, eu não prestei atenção nela, e aí ela acha que eu não sou o que eu sou nas redes sociais. Sabe, nós estamos sempre depositando a nossa esperança em homens. Não confie em mim, não deposite a sua confiança em mim. Eu sou uma ser humana, miserável, falha, cheia de BO, que se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não tava aqui nem pra contar pra vocês. Eu já tava debaixo de 7 palmos da terra, e não porque ele tinha me levado, mas porque eu tinha querido ir. É a graça dele, é o favor dele. E quando eu olho pra minha vida, eu olho pra vida do meu filho, um menino criado sem pai, que deve ter tantas frustrações, tantos medos, tantas angústias, porque uma parte dele tá oculta. E aí é o conselho. Não importa como você ame Jesus, quanto Jesus faça na sua vida depois, as consequências dos seus atos Jesus não pode apagar, porque ele é justo. Ele é justo. Eu já falei, meu Deus, por favor, eu queria tanto que o Senhor mostrasse quem é o pai do Luiz, Senhor. E ele fala, eu sou o pai dele. Jesus pode mostrar quem é o pai do Luiz para mim amanhã, se ele quiser. Jesus pode me mostrar tantas coisas amanhã, se ele quiser. Hoje. Mas imagina o seguinte, pensa que ele tem um caminho dele, tem um propósito dele. Eu não sei por que essa história. Um dia eu fiquei muito triste, foi recente. Eu tenho uma prima e ela é filha de pastor, ela é maravilhosa, ela tem um dom, ela canta, ela tem grandes promessas de Deus sobre a vida dela. E ela foi pra faculdade e, filha de pastor, criada na igreja, se envolveu com um rapaz. E ela engravidou. E esse rapaz, ele era a própria... Ele não era crente, ele não era nada. Ele começou, através dela, ele descobriu que amava Jesus, queria conhecer Jesus e conheceu Jesus e chamou ela para ler a Bíblia, e ela não queria casar com ele porque estava grávida, porque ela falava que não vou casar só porque eu tô grávida, eu só vou casar se realmente, se for um homem de Deus para minha vida, e tal, enfim, moral da história. Ela errou como eu, teve um relacionamento sexual, sem estar namorando, sem ter nada, estudava com um cara, e aí um belo dia ele estava na casa com ela. E eles tinham se casado. E ele queria assumir o filho, queria casar com ela de todo jeito. E eu falava, poxa Deus, acho que o Senhor ama mais ela do que o Senhor me amou, né? Porque é tão pesado esse fardo de carregar e do meu filho não ter um pai. Naquele momento, assim, sabe? Veio esse sentimento e eu neguei Jesus. Porque é como se eu achasse que Jesus não sabia o que estava fazendo. Eu não sei o que a presença daquele pai causaria no meu filho. Ele podia crescer um revoltado, ele podia crescer um menino rebelde, ele podia crescer uma pessoa totalmente desgovernada, ele podia... Tantas coisas poderiam ter acontecido se ele tivesse a presença daquele pai, sabe? Quantas coisas poderiam ter acontecido na vida dele, mas Deus foi o pai dele. Eu nem era casada com Jesus ainda, e todos os dias eu lia a Bíblia pro Luiz. Eu falava, Luiz, Deus é seu pai. A palavra vai dizer que Deus é o pai dos órfãos, tá?
e você é órfão de pai. E Deus é o seu pai. Deus tem permitido que nada nos falte. E toda vez que tinha comida na mesa, Luiz pequeno, eu falava, olha Luiz, como Deus é bom, Deus te ama, essa comida tá aqui porque Deus é o seu pai. Ele nunca vai deixar a comida faltar. E aí eu levava ele no orfanato e falava, olha Luiz, ele trabalha com a internet, Pedro. E eu falava, olha Luiz, como Deus te ama. Deus, ele nunca deixou que nada nos falte. Exatamente, o Luiz não podia ter um filho melhor, um pai melhor. E eu não poderia ter um filho melhor, porque ele só recebeu o carinho, o afeto, a palavra de Deus. Todos os dias eu lia a Bíblia para ele, todas as manhãs eu lia a Bíblia para ele, toda noite eu lia a Bíblia para ele. E eu falava, Deus tá vendo, tá Luiz? Olha, eu levava ele no orfanato e falava, olha Luiz, essas pessoas, você não tem pai. Mas essas pessoas não têm pai, não têm mãe, não têm casa, não têm escola, não têm brinquedo. Olha como você é abençoado. Se você quiser se comparar, se compare com quem tem menos que você. Eu vou repetir essa frase. Quer se comparar? Se compare com quem tem menos que você. Se compare com quem gostaria de ter a vida que você tem. E você pode ter certeza, milhares de pessoas gostariam de ter a vida que você tem, a casa que você tem, a saúde que você tem. Milhares de pessoas gostariam de ter o filho saudável que você tem. Então, se você quer se comparar, se compare com quem tem menos que você. Se compare com quem gostaria de ter a vida que você tem, ainda que ela não seja perfeita. Deus pode ter te levantado na sua casa para ser cura na vida do seu pai, da sua mãe, do seu marido, dos teus filhos. A única coisa que nós precisamos fazer é que as pessoas, quando olhar para as nossas vidas, elas vejam Jesus. Eu me lembro no dia que eu cheguei com um mendigo dentro de casa e o Luiz foi pra igreja, e aí ele chegou lá na igreja e encontrou com a minha irmã, e aí ele falou assim, a minha irmã falou assim, ô Luiz, cadê a Simone? Não veio pra igreja hoje? Não veio pro culto? Aí ele falou assim, ô tia, ela tá lá em casa com um mendigo. Aí, você tá doido, Luiz? Você saiu e deixou sua mãe lá com o mendigo? Você tá louco? Aí ele falou assim, não, tia, Deus não tá lá com... minha mãe não tá lá com o mendigo, não. É Deus que tá lá com ele. E aí eu cheguei da experiência e falei, Luiz, você não vai acreditar, Luiz, a mãe do menino tava na rua procurando ele nas marquises, procurando ele debaixo da ponte, e Deus falou pra ela ir pra casa, que ele ia levar ele lá. Você acredita? E aí Deus me usa e eu levo ele na casa dele. E Luiz, sério, mãe? Então eu tô testemunhando quem é Deus, eu tô testemunhando do amor de Deus, eu tô ali falando sobre o que eu posso ser, é o que eu e você podemos ser como mulheres, como mães, como esposa, como família. Paulo vai dizer que a mulher que é casada, que ela se converte e o marido dela não, e ele é descrente, que ela o ganhe pelo testemunho. Sabe o que o meu filho precisa se lembrar no dia mau? Que ele tem um Deus, que é o Deus da minha mãe. Ele precisa se lembrar que o Deus da mãe dele tem sido Deus na vida dele também. Ele precisa se lembrar no dia de dor que o Deus da mãe dele, e é porque eu não posso colocar aqui que eu tô usando o celular. Um dia ele me mandou um áudio e falou, mãe, você não vai acreditar. Eu falei, isso era 6 horas da manhã, ele tinha ido de ônibus para São Paulo e ele tava num dia de angústia, e ele pegou e falou assim, mãe, você não vai acreditar, eu orei para Deus tirar essa angústia do meu coração. Você acredita que ele me ouviu na hora? E na hora a angústia saiu do meu coração? Não tem nada melhor para alguém ouvir um testemunho desse. Nada. É surreal. Você ouvir que a pessoa que convive com você sabe a quem procurar no dia mau, porque ela sabe e ela vê você ali, firme na rocha. É sobre isso. É sobre negar Jesus. Você tem negado Jesus com as suas atitudes? Com quem você é no dia mau? Você tem negado Jesus no dia da doença? Você tem negado Jesus? Glória a Deus, Jéssica. 10 anos eu orei pelo meu esposo e hoje posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu filho serve a Deus, ainda que ele não tenha a revelação plena do Evangelho e do propósito de Deus para a vida dele. Ele já serve a Deus.
Ele sempre é um instrumento, ele sempre fala, quando tem algum amigo dele passando por um dia mal, uma amiga dele, ele fala, mãe, liga pra fulana, vem cá, fala com ciclana, e ele põe as amigas, os amigos dele pra conversar comigo, porque ele sabe que aquela pessoa vai encontrar Jesus em mim. Às vezes chega um amigo dele aqui em casa e Deus começa a me usar para amar aquela pessoa e abraçar e levar uma palavra, e aquela pessoa fala, nossa, a mãe do Luiz, meu Deus, eu chego lá, eu já sinto uma coisa diferente, eu já tenho um sentimento diferente. Então aquilo ali ele tá ouvindo as pessoas falarem do Jesus que mora em mim. E eu falo, não sou eu não, Crau, que é Jesus. É Jesus. Não tenho nada de bom em mim, é Jesus. Eu sou egoísta. Eu não quero abrir mão do meu tempo. Eu queria estar fazendo outra coisa ao invés de estar aqui falando. Eu já queria ter saído dessa live. Mas o Espírito Santo me impele para ficar aqui. Porque se uma vida for tocada hoje, for transformada hoje, como já foi, já fez sentido na minha vida, também é cristã. Ela é cristã também. Então Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E Ele tem cuidado de você. Para de olhar para as pessoas e desejar conhecer pessoas e ter sonho de conhecer pessoas. Tenha o sonho de conhecer Jesus. Quer ter um sonho? Tenha o sonho de conhecer Jesus. De se relacionar com Ele, de se casar com Ele. De deixar Ele ser o Deus da sua vida. E deixar Ele transformar a sua história. E aonde havia sepulcros, morte, haverá ressurreição. Jesus vai ressuscitar os seus sonhos, a sua casa, mas você precisa parar de negá-lo. Você precisa, tem gente aqui hoje que precisa sair de cima do muro e falar, hoje eu me decido por você, abrir mão de todas as outras coisas, Jesus. Eu abro mão de todos os outros relacionamentos. Eu abro mão de todos os desejos mais profundos da minha alma e eu quero conhecer você, eu quero me relacionar com você. Se tem alguém com quem eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo, é com Jesus. Se tem alguém que eu sei que vai segurar minha mão, ainda que eu não esteja vendo Ele, eu sei que é Jesus. No dia que eu tô carente, eu falo, Jesus, hoje eu tô carente. O Senhor vem aqui e me conforta. Espírito Santo, você me consola que hoje eu tô carente. Eu queria ter um boy magia hoje. Um negócio pra falar que eu tô linda. E o Espírito Santo vem e supre as nossas carências, as nossas necessidades. Porque a palavra vai dizer que se Ele for o seu pastor, nada vai te faltar. Mas só se Ele for o seu pastor. Se Ele não for o seu pastor, não tem como você ser suprido, você ser suprida. A Jéssica falou, eu frequento a igreja desde os 7 anos de idade, mas só tive uma experiência íntima com Ele 3 anos. Porque de fato olhei para a cruz. Enquanto a gente olhar para homens são falhos, não importa o tanto que eles sejam aparentemente bons, eles são falhos. Porque não há bondade em nós, essa aqui é a nossa carne, a nossa humanidade, não há bondade em nós. Deus é fiel, sou muito grata porque diante de tantas orações hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, glória a Deus, e é assim, nós vamos testemunhar e muitos vão testemunhar do que Deus tem feito na sua família, Daniela. Muitos vão testemunhar do que a sua decisão de permanecer, mesmo quando você não estava vendo nada acontecendo, você permaneceu orando, permaneceu confiando e permaneceu crendo, porque quem cura é Deus, quem transforma é Ele, quem convence é Ele. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos ser o Espírito Santo na vida das pessoas. E a gente precisa todos os dias sair desse lugar. Esses dias aconteceu isso comigo. Teve uma situação e uma pessoa falou, você não é assim que eu penso. Só que aí eu falei assim, Espírito Santo, onde eu errei? Ele falou assim, você quis convencê-lo. Eu falei, tururu. Ele, você quer convencê-lo? Pode deixar, que quem convence sou eu. Você só precisa falar uma vez. E você precisa ser o que a Bíblia diz que você é.
Você precisa viver o que a Bíblia diz que você pode viver. Se a Bíblia diz que você pode perdoar, você pode perdoar. Se a Bíblia diz que você pode amar com o amor dele, você pode amar. Se a palavra de Deus diz que você pode dar outra face para tomar mais um tapa na cara, você pode. Se a palavra de Deus diz que se alguém te pedir a sua capa, você vai dar também a outra. Está escrito. E eu, entre ficar com o que as pessoas acham, com o que o diabo acha, com o que está escrito, eu fico com o que está escrito. Porque Jesus, quando foi levado para ser tentado, gente, eu sento em cima da perna, depois eu paro, aí minha perna fica formigando. Aí eu tiro de novo, aí ela desformiga. É uma luta, meu Deus. Deus tem que ter misericórdia de nós. Então, se a palavra diz que eu posso viver, eu posso viver. Se a palavra diz que eu posso, eu posso. Comece a ler a palavra de Deus dos evangelhos. Eu gosto de Lucas. Eu sempre falo, tem gente que sempre vai falar para começar a ler por João, mas eu acho o livro de João um livro difícil. Sabe? Eu acho o livro de João um livro muito difícil. Então eu gosto de Lucas. Porque Lucas, ele é mestre, ele vai contando os detalhes, ele vai trazendo várias informações que os outros evangelhos não trazem. Mas sabe quando a gente vai conhecer Deus? Quando a gente abrir a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E a gente vai ver, no início criou Deus e fez o céu e a terra. No início, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. E você fala, uau, tudo que Deus faz é bom, mas Deus, eu não sei se minha vida é boa não, hein? Não sei não, hein? Será que tudo que você faz é bom? Mas e esse pai e essa mãe que você escolheu pra mim? Não sei se é bom não. Prossigamos. Aí você vai lá e vê. Aí você vê um povo, Deus se arrepender de ter criado o povo. Aí você vai ver que a serpente, a ira de Deus foi despejada na serpente, não foi despejada em Eva, na mulher. A ira dele foi na serpente. Aí você vai vendo como que aquilo que a gente faz tem consequência. Tem umas consequências pequenas, outras consequências maiores. Tem várias lives salva, Fê. Tem inclusive uma incrível que eu conto testemunho de perdão e de restauração com os meus pais. Eu vou colocar essas lives no YouTube, se eu tô precisando de alguém pra me ajudar, que eu não tô sabendo colocar. Vou ver se um amigo meu, Gustavo, me ajuda, que ele falou que ia me ajudar, mas eu quero colocar lá, porque lá você pode ouvir na televisão, né? Não precisa ficar com o celular preso. Quando você tá aqui, não, o celular fica preso. E aí você começa a ler o chamado de Abraão, foi com 75 anos, minha gente. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Aí quando Deus me chama que eu tenho 36, eu falo, eu já tô velha demais. Oh, Deus, por que o Senhor não me chamou quando eu tinha 20, Senhor? Eu ia estar agora com tanta coisa, Pai. Eu ia estar agora casada, aqui na igreja ia ter os homens de 20 pra mim. Oh, Deus, por que agora com 40, Senhor? Com 36, eu tava quieta no meu canto. O que o Senhor não me deixou lá? Aí você vê o chamado de Deus para Abraão aos 75 anos. Meu Deus, meu Deus. Ele escreveu aqui, né? O David escreveu, o pastor David escreveu que a igreja fraca justamente por buscarem espetáculos, buscarem apoiar-se em teólogos, mas Paulo disse a eles para buscar a Cristo. É em Cristo, né, que tem a resposta. Em Cristo que tem a resposta. É Cristo, 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 só Ele. Ele que cura, Ele que renova, Ele que restaura. O Evangelho é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. O Cristo que mora dentro de você. Aqui, ó. Esse Cristo que vai me fazer ficar sensível. Tá aqui quase 2 horas numa live, quando eu queria ter ficado aqui 20 minutos, eu falei, Jesus, hoje nós vamos fazer o seguinte, eu combinando com Jesus, eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou fazer, tá? Vou fazer, porque eu falei que eu ia fazer o livro todo, e eu vou fazer, que eu vou ser, não queria não, mas eu vou lá, vai, tá bom. Mas vou ficar 20 minutos e vou embora, que eu quero fazer outras coisas. Ô, gente, por que eu ainda me iludo com Deus? Ele fala, tá bom, vai lá só 20 minutos, depois ele não me deixa calar a boca. Ele bota um negócio da tagarelice, que eu começo a falar. Mas se tocar uma vida fez sentido pra mim. Se tocar uma única vida fez sentido. A sua vida tem negado Jesus ou a sua vida tem dito pro mundo quem é o Deus da sua vida? A sua vida tem negado Jesus, as atitudes, aquilo que você fala, a incredulidade, a fé, o que você fala revela quem é o Deus da sua vida. Quando você abre a boca para dizer, quer comais, quer bebais, eu faço tudo para a glória de Deus.
Eu vou lavar prato para a glória de Deus, eu vou limpar a casa para a glória de Deus, porque Deus me deu uma habilidade sobrenatural. Exatamente. Mi, o que nós vamos ler? Tô pensando a gente ler uma carta, fazer uma série de sabedoria, falar sobre a sabedoria da palavra, falar sobre emoção, não sei o que a gente pode estudar aí, fazer uma série. Meu Deus, agora eu tô achando que não tem mais volta, né? Já é nosso 15º encontro e eu tenho recebido tantos testemunhos. A gente às vezes a gente acha que a gente é super crente, super mega crente, mas na primeira oportunidade você nega Jesus com sua atitude quando você não é instrumento dele na vida de alguém. Quando você não faz, quando você não fala, quando você fica calada. Enquanto você está calada, vidas estão morrendo, porque você está negando o evangelho. Ele disse, ide por todo mundo e prega. Prega quem? Simone, mas eu não sei fazer nada. Prega o evangelho, minha filha. Não é pregar você. Não é pregar a sua vida. Não é falar de você. O que eu puder falar menos de você, mas acaba que as nossas histórias, elas também são... A Bíblia é o quê? O que é o evangelho? É uma série de histórias contadas para edificar a nossa fé, né? Então, a minha história também serve para edificar a sua fé. Porque talvez, eu costumava brincar antes, eu falava assim, gente, olha isso que eu falava. Se eu fosse da época de Esté não estava na Bíblia não, tinha um livro chamado Simone. Mas existe um livro na Bíblia chamado Simone. E eu preciso escrever esse livro. Eu preciso escrever esse livro do que Deus tem feito na minha vida, dos milagres, de como Ele tem me transformado. E eu tô aqui, escrevendo esse livro hoje nessas lives, contando todo dia um pouco mais do que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu filho, né? Diante de todas as improbabilidades, eu continuo aqui, eu continuo. Deus, eu não, pela graça de Deus, eu olhava e achava que eu nunca era capaz de falar dessa palavra, porque eu esqueço até meu nome direito, às vezes, eu esqueço onde eu ponho a chave do carro, eu esqueço tudo. E Deus, ele fala, prega o evangelho, mas eu vou falar como Jesus. Ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você é fraca, reconhece que é fraca, é que eu posso aperfeiçoar você com o meu poder, com a minha graça, com o meu favor, com a minha misericórdia, que se renova sobre a sua vida a cada manhã. Quando eu vejo Pedro negando Jesus 3 vezes, e quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele fala, ele manda, cadê Pedro? Avisa ele que eu quero ter um particular com ele. Se sou eu, já ia vir tremendo. Que quando os meus chefes falavam que queria conversar comigo, eu já voltava a morrer. Se sou eu, já ia falar, cadê Pedro? Fala que eu quero ter um particular com ele, que ele me negou, né? Tô sabendo. Ele tá pensando que eu não vi, não? Eu fitei os olhos ali e eu vi que ele viu que eu vi que ele me negou. Jesus tá vendo que você tá negando ele. Mas ele tem misericórdia. E ele fala, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ele fala, tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que eu ainda não estou pronto para morrer por você. Mas ele fala, você vai crescer em maturidade. Vai chegar o tempo que vão cuspir na sua cara e você não vai ligar. Vão querer te matar e você vai falar, não me mata igual meu mestre não. Me põe de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como ele. Quem sou eu na fila do pão queimado pelo diabo para morrer igual Jesus? Não, me bota de cabeça para baixo. Será que você é capaz de falar, me crucifica de cabeça para baixo? Que eu não sou digna de morrer como ele? E aí você tá no seu calvário, você tá no seu Getsemane, você tá no seu sepulcro. Sabe, Jesus tá aí com você. E tem ressurreição no 3º dia. É isso que eu acho lindo. Não importa os nossos calvários, os nossos Getsemanes. Tem ressurreição no 3º dia. Quando Jesus entra, tem vida, e vida em abundância. Aí os seus fardos não serão mais pesados, porque Ele carrega com você. Não vai deixar de ter. É seu fardo, é sua história, essa é a sua cruz. Pega a sua cruz e me siga. Uma vez eu falava, eu queria que minha cruz fosse mais leve, Jesus. Minha cruz é pesada demais. Isso antes, né? Ô vida, ô azar, que cruz pesada essa minha. E um dia eu vi uma charge e o cara pegava a cruz dele, chegou no céu e bateu lá e falou, ô São Pedro,
Eu quero trocar minha cruz, que minha cruz vem injusta, vem pesada demais. Eu não tô querendo carregar ela, não. Aí diz que São Pedro falou, ó, tá ali, tem mais de 2 milhões de cruzes, joga a sua lá e pega outra. Aí dizendo ele que esse homem pegava a cruz, colocava nas costas, e ele pegava aquela cruz e botava e falava, essa tá pesada, essa não quero não, tá mais pesada que a minha. Aí ele pegava outra cruz e botava, nossa, São Pedro, achei uma boa aqui, hein, ó, essa tá levinha, vou carregar essa daqui que eu vou carregar. Essa aqui tá boa, essa eu posso carregar, essa tá leve. E diz que quando o homem começou a andar, a cruz começou a ficar pesada de novo. Aí ele volta, São Pedro, tô entendendo não? Eu vim aqui, troquei minha cruz, aconteceu? Diz que ele vira e fala assim, ô meu filho, cada um vai ter a cruz que aguenta carregar. Jesus não vai te dar um fardo maior do que o que você aguenta carregar. E se tiver pesado demais, coloca a sua cruz nas costas de Jesus que Ele te ajuda a carregar. É isso. A minha vida não mudou, a história não mudou. Teve coisas que eu fiz que as consequências ficaram. Mas aguenta. Se você está com essa cruz é porque é essa que você aguenta carregar e muitas vidas serão tocadas através do seu testemunho. Assim como nós vemos tanta gente pregando de Abraão, contando de Abraão. Eu vou falar, fala da minha vida, fala do que Deus tem feito na minha vida. Se você olhar para a Bíblia, você acha que é escrito por mãos de homens e que, isso aqui não tem como Jesus ter feito tanta coisa, que não é possível. Será? Não sei. Fala do que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu filho. Fala do que Deus tem feito na minha casa, na minha família. Fala de como você tem visto Deus fazendo. E você é o próximo livro a ser escrito. A sua história é a próxima história que vai pregar. A sua história é a próxima história que vai contar dos grandes feitos de Deus sobre a sua vida. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei, assim diz o Senhor. Nós precisamos ficar como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. A alegria de Abacuque era na salvação. A alegria de Abacuque era independente das condições favoráveis. A alegria de Abacuque, quando eu olho para essa palavra, eu penso, nossa, quanto tudo pode passar. Tudo, venha o que vier, a sua palavra jamais passará. Venha o que vier, eu decido obedecer ao Senhor. Eu decido abrir mão dos desejos da minha carne. Eu decido abrir mão das minhas carências. Eu decido abrir mão de ter razão. Eu abro mão, eu tenho razão, é direito meu, mas eu abro mão do meu direito em favor de você. Eu decido, e você começa a passar folha através de folha, e você fala, muitos querem as promessas, mas poucos entendem por que elas não acontecem. Muitos querem as promessas, mas nossa, olha só, as palavras aqui não aconteceram, olha o que acontecia, e você começa a pegar essa palavra, e olha, quando eu começo a ler aqui em cima, tá escrito assim, ó, obrigada por tantos livramentos, por me amar e por sua aliança comigo e com meu filho. E aí tá escrito, serão o meu povo, eu serei o Deus dele, com fidelidade e justiça. E eu começo a pegar e falo, caraca, Deus, eu sou o povo de Deus, e ele é fiel, e ele é justo. Eis que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente os seus tribunais, não planejem no seu íntimo mal contra o seu próximo. E eu começo a falar sobre essa palavra. E aí sim eu começo agora a testemunhar dos grandes feitos de Deus na minha vida, na minha casa. E eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E muitos, a partir do testemunho da sua vida, vão conhecer o caráter de Deus. Um Deus que não mente, que não erra, que não muda. Um Deus que é constante, ainda que eu e você sejamos inconstantes, Ele é constante. Um Deus que permanece fiel mesmo diante das nossas infidelidades. Ele continua sendo Deus. E por isso eu o louvarei. Amém? Jesus, obrigada por essa palavra. Que essa palavra, Pai, dê frutos e frutos que permaneçam.
Que a nossa vida dê fruto. Senhor, olha para dentro de mim. Qual área da minha vida eu tenho te negado, tenho duvidado que o Senhor pode fazer? Qual área da minha vida eu não tenho tido fé? Qual área da minha vida, Pai, eu ainda não estou agindo conforme a Tua palavra? Me ensina a amar com seu amor, Pai. Não mais com o meu, mas com o seu amor que foi derramado no meu coração. Eu oro para que vidas sejam tocadas nessa tarde, Pai, no mais profundo do íntimo delas. Eu oro para que elas tenham fome de Ti, sede da Tua presença, mais do que elas têm por bebida, e fome da Tua palavra, mais do que elas têm por comida. Eu oro, Deus, para que o Senhor se revele a elas no mais íntimo, na largura, na altura, no comprimento e na profundidade. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor possa se revelar a eles e aos deles, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha, em nome do Senhor, transformar histórias. Pai, tirar pessoas dos seus Getsêmanes, dos calvários, dos sepulcros e ressuscitá-las junto com Cristo Jesus, e que elas possam estar assentadas à direita, junto com Cristo, nos lugares celestiais. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E muitos serão transformados a partir da vida, da minha vida, a partir dessa live, a partir deste dia, a partir deste testemunho. Muitos serão tocados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo pra vocês e amanhã a gente volta. E eu vou tentar colocar as lives que a gente já fez no YouTube pra ficar mais fácil pra você ouvir, dá pra você ouvir. Eu falo muito rápido, né? Então dá pra você ouvir no máximo no 1.2, no e-mail. Mas quem fala mais devagar, às vezes dá pra você ouvir a live mais rápido. Mas que Deus possa continuar, né? Que você continue a falar do amor de Deus e de como Ele tem feito na sua vida, porque tudo que você passou vai ser cura para tantas outras pessoas que você nem imagina. As pessoas vão olhar para sua vida e vão falar: nossa, se a Diane conseguiu, eu também vou conseguir. Se a Diane superou, eu também vou superar. Se Deus tem feito na vida dela e ela se formou, eu também vou me formar. Sabe, como isso não tem preço. Isso não tem preço, isso tem valor. As pessoas olharem para as nossas vidas e elas testemunharem do que Deus tem feito. Isso não tem preço, isso tem valor. E isso, se tem valor, é maior do que qualquer outra coisa. É de manhã, normalmente meio-dia. Mas como foi feriado, eu cheguei mais tarde. Gente, eu já tô aqui desde 2 horas. Tem 2 horas que eu não tô aqui conversando igual uma matraca. Você tá doido, gente? Só Deus para ter misericórdia. Deixe que a sua vida testemunhe do grande amor de Deus. Fala do que Deus tem feito em você. Fala de onde Deus te tirou para os 4 cantos deste mundo. O que Deus tem feito em você. Não negue Jesus. Não negue Jesus. Não duvide. Não duvide. Deus faz. Se Deus fez na minha vida, fez na vida do Luiz, fez na minha casa, Deus vai fazer na sua vida. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo milagres. Ele continua curando. Ele continua. O Evangelho continua tocando vidas. O Evangelho continua tocando vidas. Você não sabe, talvez aquela pessoa tá lá na sua vida e ela vai ser transformada pelo testemunho que ela ouviu lá daqui 1 mês. Ela vai precisar daquela palavra que saiu da sua boca daqui 1 mês. Ela vai se lembrar. Lembra daquela menina? Ela estava um dia falando e aquilo que ela falou fez tanta diferença na minha vida. Eu vou me lembrar, tem o Deus dela. Pera aí, eu vou lá atrás do Deus dela. Não tem problema. Muitas vezes quando você via Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando você via Isaac, ele falava o Deus do meu pai. Quando você via Abraão falar o Deus do meu pai, que o Luiz fale o Deus da minha mãe e que depois ele fale o meu Deus. Muitos vão colher desses frutos, muitos vão colher da sua vida. Amém? Um beijo bem grande no seu coração. E agora eu vou sair porque vocês também não estão aguentando mais. Que se deixar eu falo mais 2 horas, gente. É só Deus pra ter misericórdia. Beijo, amo vocês. Não esquece, vai lá, comenta, compartilha, marca alguém, faz uma maratona, comenta todas as lives aí que você já assistiu, tá bom? Beijo.